Olá pessoal, está no ar o programa Café com Gestão pela Web TV Uninter. O tema de hoje é sobre as novas tecnologias e como a educação e as empresas podem utilizar delas para ter diferenciais competitivos e para reduzir custos. E para tratar esse tema de hoje, recebemos o Dr. Luciano Fortino de Medeiros. Em um minuto, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. O tema de hoje é sobre novas tecnologias e para conversar comigo recebemos Luciano Fortino de Medeiros, que é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC e vice-coordenador do mestrado em Educação e Novas Tecnologias do Grupo Uninter. Professor Luciano, bom dia, tudo bem? Agradeço a sua participação. Bom dia, Eliseu. É uma satisfação estar participando aqui do programa Café com Gestão para falar sobre novas tecnologias. E nós temos hoje o nosso programa de mestrado em andamento, que é uma ideia já antiga do grupo em fazer uma extensão e ir um pouco mais longe em termos da formação dos professores com relação às novas tecnologias. Nós, como um grupo que trabalha forte na questão de educação à distância, havia essa ideia de colocar um curso de mestrado para proporcionar uma preparação melhor, né, tanto dos nossos professores, até quanto de outros professores que teriam interesse em fazer o mestrado. E o nosso mestrado, que ele tem uma característica profissional, ele é voltado para essa convergência que hoje nós temos tanta necessidade, que é a educação, o que nós temos que preparar o professor e, do outro lado, as novas tecnologias, né? As tecnologias, se a gente fizer um apanhado, né, voltar ao passado, nós podemos identificar que as tecnologias sempre estiveram presentes. O problema é que depois do advento da internet, a curva ela começou a ficar exponencial em termos de novas tecnologias que têm surgindo. E isso é um problema para a sala de aula. Por quê? Porque quando nós temos aí o iPhone surgindo, depois o iPad, né, os tablets, eles primeiro tiveram, os WhatsApp da vida. Os WhatsApp. Primeiro tiveram aí uma ideia de atender, digamos, a necessidade das pessoas, né, em termos de comunicação. Mas é claro, tudo que é tecnologia que surge acaba se pensando depois em outros usos e, por consequência, na questão da educação. E existe uma desvantagem muito grande, porque hoje dentro de uma sala de aula você tem um professor que ele vem de uma geração anterior, ou ele é da geração Y, né? Ou antes da geração Y, da geração X, ou como a gente chama, né, dos baby boomers. E nós temos um aluno que ele está muito à frente em termos de tecnologia, ele está praticamente conectado, sabe utilizar muito bem lá Facebook, o WhatsApp, né, e outras tecnologias que vão surgindo. Passa um conteúdo para ele, passa um tema, ele vai no Google para confirmar se é vai isso e mesmo. confirma. Nós estamos em sala de aula, quando a gente está fazendo uma aula de laboratório, por exemplo, ou eles estão ali com o notebook, eles já estão conectados com aquele tema que o professor está fazendo, em sala de aula já estão pesquisando no Google, vendo outras formas, então eles estão muito rápidos e aí está um descompasso muito grande, porque nós temos um professor que não está preparado para essa realidade. Esse professor, ele corre atrás da máquina, né? Ele tem que fazer com que a aula dele realmente seja muito atrativa, porque senão o aluno perde interesse, e é muito fácil hoje de ele perder o interesse dentro da sala de aula. Então, nós temos esse grande problema, e a ideia do nosso mestrado é justamente pesquisar sobre isso, pesquisar sobre esse fenômeno. Se o professor ele tem que ser bem preparado, mas nós temos que ficar atentos também em relação a se esse processo, se essa nova tecnologia que está entrando hoje nas nossas metodologias, as novas metodologias que nós estamos propondo, quando a gente fala em ensino, em educação à distância, se isso realmente está sendo efetivo em termos de aprendizagem, né? Se o aluno realmente está retendo aquele conhecimento
que, de certa forma, hoje ele está em rede. Né? Então, essa ideia, antigamente nós nos focávamos em cima de um conteúdo, em cima de um livro, para obter o conhecimento de capítulos, né, de temas extensos, e hoje os temas eles estão muito rápidos, o fenômeno dos 140 caracteres. Né? Então, é tudo muito rápido, as informações elas vêm de forma rápida, e os alunos hoje eles estão dentro dessa dinâmica. Então, como fazer para conciliar uma ideia, digamos, de um processo de ensino e aprendizagem, como a gente denomina, dentro desse processo você colocar um conteúdo mais profundo e as tecnologias que estão hoje sendo imaginadas, sendo concebidas de uma forma a tornar essa velocidade mais rápida. Então, esse é o paradoxo que nós estamos vivendo. E a tendência é o surgimento de outras tecnologias que talvez venham substituir essas nossas. Né? Quem é que ia imaginar que depois de 7 anos, né, quer dizer, que apenas há 7 anos nós temos aí a tecnologia multitouch fazendo parte das nossas vidas. Quem imaginaria que lá no início do século... E parece que assim já nasceu com isso desde que o mundo é mundo. Assim. Exato. E esse problema é muito maior, Eliseu, porque as novas gerações elas já nascem dentro, né, desse ambiente com um tablet, com um computador, né, com um notebook. Então, para eles isso é uma coisa mais natural, né, que para mim, por exemplo, né, para a minha geração, já e nós tivemos que aprender a utilizar, tivemos que aprender como é que funcionava um computador, né, para que nós pudéssemos nos ambientar com as mudanças que estavam por vir, né? Isso é bacana que você falou das crianças e da tecnologia, né? Eu fiz a minha banca de qualificação do mestrado, né? Daí eu pedi para gravar no meu iPhone e deixaram gravar. Então não precisava mais anotar igual um louco que eles falavam. Peguei, gravei, beleza, maravilha. Daí eu cheguei em casa, de vez de passar para o computador a gravação, eu não fiz isso. E a minha filha, ela sabe mexer no meu celular, ela já sabe os números, ela sabe qual que é a senha, e ela adora galinha pintadinha. Então ela foi ver o aplicativo. E não sei o que ela mexeu de errado, que ela apagou a minha gravação da minha... Parece que você vê que meu orientador já fez todo digamos, uma síntese do que tinha que ser feito. Mas assim, ela já nasce, ela já pega, já aperta o botão, já tira selfie sozinha, assim, são coisas que as pessoas falam, não, porque as crianças estão muito mais espertas. Eu acho que não, acho que a tecnologia que propicia isso. Porque quando eu fiz um curso de informática, muito tempo atrás, era uma tela preta. E a gente perguntava, o que você quer? Você quer ver a hora? Então coloca aí. Nem lembro como que era a hora. Era time, acho que era time. Date, que era data, era assim, MS-DOS. Hoje em dia já não. Já tem essa situação. Com certeza, Eliseu. E é claro, a tecnologia ela acaba influenciando o nosso próprio desenvolvimento, o desenvolvimento da própria criança, porque é uma maneira de ela obter de uma maneira mais rápida, né, aquela vontade de conhecer, de saber sobre as coisas, e com um dispositivo rápido, a tendência é que o próprio cérebro ele acabe se desenvolvendo também de uma forma rápida. Nós temos hoje tem um livro do Nicholas Carr, que ele fala sobre essa questão da geração da internet, que hoje, né, as pessoas, quando elas estão utilizando uma tecnologia, o próprio cérebro, as nossas redes neurais dentro do cérebro, elas acabam se adaptando à forma como aquela técnica, aquela tecnologia, ela trabalha. Então, quando surgiu, por exemplo, a máquina de escrever, né, há mais de 100 anos atrás, as pessoas estavam acostumadas, né, a escrever seus textos usando a mão. Então, de certa forma, a maneira como elas pensavam para escrever acontecia de uma forma até mais direta, talvez mais natural, e numa velocidade, é claro, menor. No instante em que você tem, né, um outro meio, uma outra forma de escrever, que você precisa primeiro aprender a utilizar aquela tecnologia, curso, essas coisas, já muda, né? Então, tinha, por exemplo, filósofos, né, o Nietzsche, quando ele começou a escrever naquelas primeiras máquinas de escrever, que na realidade não era máquina, eles chamavam de bola de escrever, né? Porque a máquina ela ficava ao redor era uma esfera, e as teclas eram adaptadas em volta da esfera. Então, ele mesmo já dizia que
parecia que aquele dispositivo já estava mexendo, né, com o seu cérebro, com a forma com a qual as ideias vinham à cabeça dele. E é aquilo que nós experimentamos, né? Quando nós estamos, por exemplo, até na frente de um Word ou fazendo alguma coisa, fazendo alguma atividade, o nosso cérebro ele tem que se adaptar àquela forma com a qual a tecnologia ela está se desenvolvendo. E é claro, né, se nós temos que ter um esforço a mais para poder nos adequar à tecnologia, e uma criança que no seu próprio desenvolvimento ela já tem essa tecnologia à disposição, então é claro que ela vai ter uma vantagem muito grande em relação ao adulto e nós vamos ter daí essa disparidade. Por isso que talvez essas novas formas de educação, essas novas metodologias que, por exemplo, a própria sala de aula invertida, né, que invertam esse processo, né, já que o aluno já tem à disposição o conhecimento, ele tem digamos ali, a destreza em utilizar aquelas tecnologias, então ele pode tranquilamente obter esse conhecimento onde ele estiver, na casa dele, em qualquer outro lugar, e depois, na sala de aula, ele vem para fazer realmente aquilo que ele tem dúvidas, para resolver aquelas dúvidas junto com em prática aquela teoria. Que professor, como né? isso na prática. Né? Isso. Isso que acontece, aquele grupo político, cursos sempre presenciais. Né? Com certeza. Então, é justamente essa a ideia. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de trabalhar as aulas como nós trabalhávamos antigamente. Que o aluno hoje, o aluno que está dentro da sala de aula, ele é muito diferente do aluno de 20, 30 anos atrás. Então, é urgente que nós tenhamos que preparar melhor os nossos professores, e isso é um fenômeno, porque hoje nós temos um certo contexto que está aí, mas o que vai vir daqui a 5 anos? Tá? Nós tínhamos aí a previsão agora das TVs holográficas, né, que provavelmente vão surgir aí nos próximos 5 anos, que vão estar à disposição no mercado, outras tecnologias de conectividade. Então, vai mudar novamente, vai mudar o quadro de dispositivos que nós temos aí ao nosso redor. Como que vai ser lá para frente? Né? E o aprendizado para o bem, né? Eu lembro que você deu um treinamento para nós, professores, no começo do ano, na jornada acadêmica que a professora Engel organiza. Foi sobre esse tema, inclusive. Né? E a importância de saber utilizar a ferramenta e a linguagem do aluno, porque assim, o aluno já usa o WhatsApp, às vezes é pro mal. A gente brincando assim, minha prova é o quê? Ou o celular em cima da minha mesa ou desligado na bolsa, porque eles criam um grupo no WhatsApp, daí eles fazem a prova tal, e vão embora, daí coloca no grupo, aí coloca no grupo do WhatsApp, ó, questão 1 tal, é uma nova forma de colar se você pensar. É uma cola que ninguém é pego, por exemplo. O celular tá, não, professor, dá uma pitadinha aqui e tal, tá lá no grupo dizendo, ó, a resposta é isso, isso e isso. Então já que eles já usam, como que eu vou utilizar essa ferramenta para o bem, para a aprendizagem? Porque muitos podem fazer isso. Né? Então, mesmo se analisar por esse ponto, nós podemos ver que os alunos, quando eles se organizam e conseguem, digamos, conceber uma tecnologia assim para poder colar, então quer dizer que pelo menos alguma coisa de estratégia eles sabem, eles aprenderam, é uma competência que eles já têm. Né? Então, o ponto é ser criativo, né, tentar aí novas formas de inovar para que ele, digamos, seja mais, retenha mais essa vontade de realmente participar de um processo de ensino-aprendizagem que não fique só retido a 4 paredes, né, que se estenda daí realmente nessa proposta de rede que a internet veio para trazer e veio para ficar. Né. Eles tiram um grupo privado no Facebook para falar mal de professores, a gente sempre pega, porque sempre acontece você conhecer alguém que de repente te manda um convite por engano, você pega e aceita, né? Acontece, você pega e aceita, você vê, então... É isso que vocês pensam nesse sentido. Com certeza. Então, essa ideia, por exemplo, da aprendizagem colaborativa, que é outro conceito que está se trabalhando muito, né, agora, ela é muito adequada, né? Ela é muito bem-vinda e os alunos, com certeza, eles sabem, né, fazer essa colaboração acontecer. O ponto é colocar essa colaboração a serviço, então, do ensino, né, da aprendizagem. Vamos agora fazer um intervalinho e já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos.
Com 15 anos recebi minha primeira promoção. Com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, que é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. O bate-papo de hoje é sobre novas tecnologias. Professor Luciano, a questão do mestrado, qual é o público-alvo? Como que a pessoa ela se graduou, ela vai direto para o mestrado ou não? Tem que fazer uma especialização antes, um MBA? Como que funciona o processo seletivo do mestrado, por exemplo? Que é bem diferenciado, né? O processo seletivo, ele geralmente ele é um pouco mais amplo, né, mais complexo, porque nós precisamos identificar naquele candidato o potencial que ele tem para pesquisa, né? Porque aquele aluno de mestrado, ele tem que promover alguma coisa nova, algum novo conhecimento, e a ideia é que ele faça isso através da pesquisa. Então ele vai ter lá um objeto de estudo e ele vai trabalhar em cima desse objeto de estudo durante o tempo de curso, durante os 2 anos, né, que ele estará fazendo o mestrado, e ele tem que pesquisar, ele tem que ter algumas ideias a respeito de como a proposta que ele colocou, ela tem realmente sentido, né? Ela tenha um impacto dentro dessa questão dos processos de ensino-aprendizagem, e ele vai depois fazer o trabalho de acordo com esse objeto que ele escolheu. Então, ele precisa fazer um anteprojeto, que nós dizemos, né? Ele não pode simplesmente se inscrever, ele tem que ter um anteprojeto, ele tem que colocar ali as suas ideias, e no anteprojeto a gente já identifica como que ele é com relação à forma, com a maneira como ele expressa no papel as suas ideias, e, digamos, já é um ponto, né, de avaliação, ver quais autores, ver que pessoas, né, que ele cita para fazer a fundamentação teórica daquele anteprojeto, que é uma coisa que não é muito extensa, né, por isso que nós chamamos anteprojeto, não é o projeto propriamente dito, é uma ideia, porque ele pode entrar depois dentro do mestrado e pode fazer alguma mudança lá de percurso, fazer outro tema, né, dependendo também daquilo que o orientador dele der como feedback para ele. Uma outra coisa também é aquilo que você colocou, que o aluno de graduação, ele não necessariamente você tem que fazer um mestrado, você tem que fazer uma especialização antes para fazer um mestrado. É a ideia, novamente, do potencial. Se o aluno tem um potencial grande para pesquisa, ele pode, né? E é claro, isso depois ainda tem uma entrevista a ser feita com o aluno, que vai dar subsídio depois para a própria banca entrevistadora dele de identificar, de ver se ele tem realmente
digamos, essa competência, né, para ele poder trabalhar a pesquisa, e com isso ele depois pode desenvolver tranquilamente, e não necessariamente que precise ter 1, 2 especializações. Uma das coisas que é bastante valorizada também é essa ideia de ele ter esse viés para divulgação científica, que um professor hoje, né, se ele trabalha alguma coisa, alguma novidade, então se ele participa de congressos, ele escreve artigos, né, ou escreveu alguma publicação, escreveu algum livro, por exemplo, então essa ideia de publicações, isso é bem visto porque também é uma forma pela qual o programa de mestrado é avaliado pela quantidade de publicações de divulgação científica que ele faz e também para o próprio aluno enquanto, digamos, professor. Porque se ele é um professor e ele faz parte de alguma instituição, de algum programa, por exemplo, no ensino superior, os professores eles são avaliados, né? Se ele faz parte de um curso, existe o processo de avaliação do INEP, né? que é aquela avaliação do MEC que as pessoas estão acostumadas a conversar, e em função disso, lá dentro tem um indicador específico que fala a respeito das publicações. Se o corpo docente daquele curso ele tem um certo nível de publicações, e isso entra lá dentro da ponderação do corpo docente do curso. Então, isso está sendo cada vez mais incentivado para que os professores publiquem, façam publicações, porque é aonde nós teremos um avanço em termos de pesquisa. O professor hoje, ele, digamos, dentro das instituições privadas, ele não faz tanta pesquisa quanto um professor de uma instituição federal, de uma instituição pública. Então, é justamente, né, para poder ajudar a equilibrar essa situação e, com isso, tornar o professor também um pesquisador. Porque ele não pode simplesmente de se acomodar com as coisas, com a forma como ele ensina, a metodologia pela qual ele utiliza. Por quê? Ainda mais hoje, nesse ambiente de novas tecnologias, eles têm que estar sempre se aprimorando, sempre correndo atrás de novas maneiras de como fazer, como prender a atenção do aluno dentro de sala. Então, isso também tem que servir como um motivador para que ele trabalhe, para que ele faça pesquisa também. E a partir disso, né, a partir da entrevista, a partir do anteprojeto e da análise do currículo dele, né, um currículo Lattes, se a pessoa hoje ela quer seguir, por exemplo, a carreira docente, tem que ter o currículo Lattes, não tem como. Né? Porque a partir dali do currículo Lattes é que é feita a análise de toda a vida acadêmica dela. O que ela fez, o que ela publicou, aonde que ela trabalhou, quais foram os congressos que ela participou. E aí nós temos uma ideia, né? Nós vamos fazendo ali compondo, né, um desenho de como a pessoa de como ela desenvolve as suas atividades. Então, é justamente isso. Se ela já tem um certo nível de publicações, mesmo não tendo especialização, então isso aí já é uma coisa que vai ajudar bastante ela dentro de um processo seletivo do mestrado. Bacana. Professor, e as organizações? Agora a questão business, assim, novas tecnologias, como que eles podem se beneficiar também? Porque a gente vê, por questão de professor e aluno, mas nas empresas, como é que funciona? O benefício também, ele é muito grande, Eliseu, porque hoje as empresas, elas basicamente, as pessoas, elas têm que desenvolver as suas competências e a tecnologia ela veio ajudar muito nesse sentido, porque se nós vermos como as coisas eram feitas há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para você capacitar um funcionário, um colaborador, você tinha que mandar esse colaborador para o centro de treinamento da empresa, ou para fazer o treinamento em algum outro lugar, e que geralmente os bons treinamentos estavam, né, situados nas capitais, né, nas grandes cidades. Então havia todo esse custo de você mandar o teu colaborador até lá para fazer um determinado treinamento. E você, durante aquele tempo, não poderia contar com o colaborador, né? Então você teria que rearranjar ali a equipe de trabalho e isso acontecia, digamos, há essa demora, né, até você ter um retorno a respeito daqueles conhecimentos que o colaborador ele foi obter com o curso. Com a ideia hoje de
videoconferência, né, com ambientes virtuais disponibilizados dentro das universidades corporativas, né, que hoje elas são online. Então, o próprio colaborador, hoje, ele faz o curso no seu próprio posto de trabalho, na sua própria estação de trabalho, onde ele acessa, ele pode dedicar uma determinada hora do trabalho para poder fazer aquele curso, fazer aquela capacitação, e logo depois ele já está. Né? Já está ali dentro, já continua, né? Já dá um andamento. Então, é uma coisa muito interessante e baixou o custo lá embaixo. Então, essa foi um dos grandes ganhos dentro da área corporativa em termos de capacitar e fazer com que exista uma formação continuada do nosso colaborador para ele obter novas competências e também ajudar, porque cada vez que esse conhecimento, quanto mais conhecimentos as pessoas elas acabam tendo, melhor para elas resolverem os problemas, as incertezas do dia a dia. Então, é uma ferramenta muito importante hoje, a universidade corporativa, né, que digamos, são aqueles centros de treinamentos que foram rebatizados, mas que hoje eles têm à disposição um aparato tecnológico que dá essas condições para que a empresa ela consiga fazer essa renovação de conhecimento acontecer de uma forma muito mais ampla e muito mais efetiva. E o conhecimento, quando a gente trabalha com o conceito de gestão do conhecimento, o conhecimento, enquanto ele se dissemina, é quando ele mais vai crescendo, ele precisa ser cada vez mais disseminado. Se o conhecimento ele fica parado, fica estanque, é como a gente fala, né? Ele vai virar jornal velho, né? Daqui a um tempo ele não vai mais servir. Então é aí que nós temos também um benefício. E também o mestrado, como o mestrado nós colocamos ele dentro da modalidade profissional... Isso, eu queria perguntar, porque a gente tem o mestrado acadêmico e profissional, assim, qual a diferença? O acadêmico, ele visa mais ao pesquisador em si, aquela pessoa que vai se aprofundar em termos de pesquisa, em termos de publicações, só que o profissional, ele vai fazer isso também, mas ele vai estar voltado mais à realidade dele, digamos, como professor, ou o próprio profissional que hoje está na universidade corporativa, né, e que ele quer, digamos, ter um grau maior de aplicabilidade daquele conhecimento que ele vai trabalhar com pesquisa. Então é aí que está a vantagem do mestrado profissional e o objetivo do profissional, que na realidade é realmente para fazer com que a formação que o aluno tenha, o aluno do mestrado, ele tenha uma aplicabilidade maior para transformar lá o seu contexto onde ele está posicionado. E no mestrado a aula são todos os dias? Não, a aula é 2 vezes por semana, 3 vezes, depende das disciplinas, as obrigatórias e as eletivas. Isso, né? Depende muito, Eliseu, porque a ideia de um mestrado é que nós possamos disponibilizar a própria matriz curricular de maneira flexível, porque também nós temos o interesse de muitos alunos que vêm do interior para fazer esse mestrado, vêm inclusive de outras cidades. Nós temos alunos que vêm de outras cidades. Pessoal, Guaíra. Eu faço positivo que ele vem lá de Guaíra. Nós temos alunos que vêm, por exemplo, de Rio Negro, né, daqui da região, da Lapa. Então, as pessoas elas vêm para realmente aproveitar esse tempo de estudo. Então, a ideia no nosso programa, nós concentramos as aulas nas quintas e sextas-feiras, justamente para que o aluno ele possa reprogramar, né, fazer com que os outros dias ele desenvolva lá as suas atividades. E praticamente o mestrado ele não é disciplina o tempo inteiro. As disciplinas elas são concentradas mais no início. Então nós temos aí uma proposta de que no primeiro ano o aluno faça todas as suas disciplinas, quer dizer, ele obtenha os seus créditos. Depois que ele obtiver os créditos mínimos em termos de disciplinas ou em termos de atividades complementares, aí no segundo ano de mestrado, praticamente ele se dedica à dissertação em si, ao trabalho final que ele vai desenvolver. Uma questão bacana de novas tecnologias é a questão do trabalho em si, né? Não preciso estar fisicamente hoje no meu trabalho, eu posso ter um home office, que é um grande diferencial, porque às vezes, depende do que você trabalha, até eu conversei com o Ronaldo da Flexível dias atrás, é complicado, porque de repente você não consegue produzir das 8 às 5 batendo no cartão. Às vezes você tem que ter um tempo diferenciado, e a tecnologia, antigamente o software ficava onde? Dentro da empresa. Hoje alguns softwares estão nas nuvens, você consegue fazer de casa, nesse sentido. A gente pode dizer que esse está sendo um grande benefício
um outro benefício que a nuvem, o conceito de nuvem está trazendo. Porque as empresas hoje, até mesmo para elas reduzirem o seu custo operacional em termos de tecnologia da informação, ela não precisa mais ter uma infraestrutura de hardware como servidores, softwares instalados dentro fisicamente da própria empresa. Isso pode estar na nuvem. Ela pode contratar um sistema hoje como um serviço, que ela vai pagar um determinado valor X e com isso ela não precisa estar colocando o investimento em ativo fixo, em computadores dentro da empresa, porque daí basta que ela tenha uma conexão boa de internet, uma conexão rápida, e através de um data center, né, ela consegue utilizar os sistemas colocados lá, postados lá, e do local que for. Então, agora aquela ideia que nós tínhamos, né, das pessoas dentro da empresa, de elas terem na sua mesa o seu computador, né, ficado lá, na realidade hoje com o notebook, aonde ela estiver, ela pode estar se beneficiando, utilizando o sistema, seja qual for o lugar que ela esteja. E a questão do home office também é um fenômeno que, por exemplo, nas grandes cidades as pessoas estão perdendo muito tempo, né? Se a gente falar São Paulo, por exemplo, demora 1h30 para chegar aqui. As pessoas demoram 1 hora, 1h30, 2 horas, dependendo de onde elas moram, porque o trânsito realmente está ficando muito complicado. E 1 hora de vinda, 1h30 de vinda, mais 1h30 de volta, nós temos aí 3 horas, 4 horas perdidas em termos de transporte. Horas em que, se a pessoa já estiver na frente do computador, isso aí já teria, ela já estaria fazendo negócios, desenvolvendo lá a sua atividade de uma maneira muito melhor. Então, essa questão do home office é algo que tem que ser ponderado pelas organizações, né, de uma forma muito cuidadosa, e é uma maneira hoje de fazer com que os custos reduzam e a gente obtenha um colaborador muito menos estressado, né, com muito mais produtividade para desenvolver as suas tarefas, as suas atividades. Eu sei, porque eu moro lá, bem longe daqui, e eu venho para uma BR, e a BR é parada. Assim, eu sei, meu Deus, como que uma BR pode ser parada? Se é uma BR. Se é uma BR. É uma BR, como que pode ser? Professor, agradeço a sua participação, né, agora, efetivamente, muito obrigado por ter participado, né, fechando esse programa, e agradecer, e o convite para o próximo programa está aberto, falar de mais assuntos. É muito bacana esse tema de tecnologia, porque muda a cada segundo, então vamos dar logo a de outras tecnologias. Obrigado pela sua participação. Ok, obrigado, sucesso. E agora você fica a banda Milk and Blues e eu volto semana que vem. Muito obrigado e até lá. So I remember the day you left me on the road. All my fears came out and I was alone. I looked and you were gone. Want